O relógio não para, e os preços também não. A cada dia que passa, o carrinho de compras fica mais caro, e os salários, esses, parecem que ficaram para trás. Muitos acham que é um exagero armazenar alimentos, mas a verdade é que isso pode fazer toda a diferença entre ter uma vida mais tranquila ou viver em constante preocupação. Não se trata de ter medo, mas sim de ter uma visão econômica inteligente. Hoje, vais descobrir 12 razões para começares já a encher a tua despensa, antes que o Natal chegue e os preços e a confusão atinjam o seu auge. A ressaca econômica. Quando a euforia das festas se desvanece, é hora de ajustar as contas. As famílias endividam-se, as empresas reabastecem os seus armazéns e os preços começam a subir. Janeiro é historicamente um dos meses mais caros do ano. Os transportes abrandam devido ao mau tempo, os combustíveis encarecem e os fornecedores aumentam os seus preços. Tudo isto leva a preços mais altos. Se em janeiro tiver a despensa vazia, será forçado a pagar mais pelos mesmos produtos que, semanas antes, eram mais baratos. É o chamado efeito ressaca. Depois de um período de abundância e descontos, o mercado recupera a sua margem. Antecipar este ciclo faz a diferença entre gastar de forma controlada ou deixar-se levar pelos aumentos gerais dos preços. Ter bens essenciais, produtos de limpeza e artigos de uso diário em estoque dá-lhe margem para atravessar as primeiras semanas do ano sem gastar demasiado. Além disso, evita compras por impulso, motivadas pela necessidade. A inflação pós-festas não afeta apenas a carteira, mas também a estabilidade emocional daqueles que veem o seu orçamento encolher. Por isso, encher a despensa antes de dezembro não é apenas uma decisão econômica, mas uma forma de começar o ano com serenidade e controle. As prateleiras estavam cheias, mas não por muito tempo. Nos meses que antecedem as festividades, os supermercados e as lojas parecem rebentar pelas costuras. As prateleiras estão bem abastecidas, as promoções surgem como cogumelos. Tudo transmite uma sensação de estabilidade, mas esta imagem é enganadora. É apenas uma ilusão temporária, pouco antes da grande corrida de fim de ano. Em dezembro, milhões de pessoas acorrem às lojas ao mesmo tempo para fazer as suas compras. As cadeias de abastecimento ficam sobrecarregadas e os estoques desaparecem como manteiga ao sol. O que hoje parece abundante pode desaparecer em poucos dias. A procura explode e os preços disparam. Este é o ciclo natural do mercado, mas também uma oportunidade para aqueles que agem com antecedência. Quem compra antes da grande corrida garante a disponibilidade e paga menos. E, de quebra, evita o estresse das multidões e a frustração de não encontrar o que procura. As empresas planeiam os seus estoques com base nos anos anteriores, mas um evento inesperado, uma tempestade de inverno, um atraso ou uma greve, pode deitar tudo a perder. Por isso, o mais sensato é encher a despensa enquanto tudo está disponível. Não espere até ter de lutar pelos últimos artigos nas prateleiras. A abundância nunca dura para sempre, e as verdadeiras poupanças fazem-se antes que todos comecem a comprar ao mesmo tempo. A inflação silenciosa. A inflação é como um buraco invisível na sua carteira. Não se nota de um dia para o outro, mas todas as semanas o mesmo carrinho de compras custa um pouco mais. Os preços raramente baixam, e o que parece ser uma diferença de cêntimos soma-se em dezenas de euros no final do mês. Comprar hoje é literalmente mais barato. Cada dia que espera é um dia em que o dinheiro perde valor e a comida fica mais cara. É uma conta que não falha. Muitos acreditam que é passageiro, mas os bens essenciais raramente voltam ao seu preço original. Se o litro de azeite subir agora, não vai baixar em janeiro. A inflação avança silenciosamente, mas os seus efeitos são profundos. Armazenar produtos essenciais quando estão em promoção
ou antes de um aumento de preço, protege o seu poder de compra. Fazer estoque não significa acumular por medo, mas sim antecipar o sistema. Não veja a despensa como uma despesa, mas como um pequeno investimento em alimentação. O que hoje compra por 20 euros pode custar-lhe 25 daqui a 2 meses. Essa diferença, multiplicada por cada compra, é dinheiro que escorre, silenciosa, mas incessantemente. A mentalidade de escassez. Durante anos, fomos levados a acreditar que tudo estaria sempre disponível. Supermercados cheios, entregas em 24 horas, produtos frescos em qualquer estação. Não conhecemos outra realidade. Mas esta abundância constante é uma ilusão frágil. Assim que algo corre mal, o pânico instala-se, as pessoas compram em excesso, os preços disparam e a escassez espalha-se como um fogo descontrolado. Lembrem-se do surto do papel higiênico no início da pandemia. A verdadeira preparação começa na mente. Substituir a atitude de comprar apenas o essencial por uma de ação antecipada é crucial para enfrentar tempos incertos. Não se trata de encher divisões inteiras com alimentos, mas sim de entender os ciclos do mercado e agir mais cedo do que os outros. Ter uma despensa bem abastecida não faz de si um pessimista, mas sim alguém que entende o funcionamento da economia moderna. Quem compra com antecedência, compra melhor. Muitas vezes mais barato, como diz o nosso povo. De grão a grão, enche a galinha o papo. Quem espera pela emergência, paga mais. A mentalidade de escassez não deve surgir do medo, mas sim da consciência, do conhecimento de que a abundância pode ser limitada num piscar de olhos. Em cada despensa bem organizada reside uma lembrança silenciosa de algo essencial. A estabilidade não é um acaso, é construída. E isso começa com algo tão simples como comprar hoje aquilo que sabe que vai precisar amanhã. Os descontos de ação de graças. Mesmo que nem todos celebrem o Dia de Ação de Graças, o seu impacto econômico é sentido um pouco por todo o mundo. Nesta altura, as grandes superfícies comerciais oferecem descontos agressivos em produtos típicos da estação. Perus, caldos, molhos, vegetais congelados, farinhas e produtos de pastelaria. É uma tradição comercial que se globalizou e oferece uma janela de oportunidade perfeita para encher o congelador e a despensa. Os perus, por exemplo, podem ser vendidos a preços mínimos por quilo. E o mesmo acontece com ingredientes cujos preços disparam em dezembro. Ao comprá-los agora, pode congelá-los e usá-los mais tarde, sem gastar uma fortuna. Nos Ilhas Iwa, milhões de pessoas aproveitam esta semana para comprar não só para a ceia de família, mas também para os meses seguintes. Esta lógica pode ser aplicada em qualquer país. Em muitos supermercados, as promoções estendem-se também a conservas, especiarias, azeites e bens essenciais. Ignorá-los significa perder uma oportunidade que só aparece uma vez por ano. Comprar nesta altura significa antecipar a inevitável subida de preços em dezembro, quando tudo se torna mais caro. Planear as suas compras de acordo com o calendário comercial é uma das formas mais inteligentes de poupar, sem comprometer a qualidade. Energia cara, transporte mais caro. Quando o frio aperta, não é só a conta do gás ou da eletricidade que dispara. Tudo o que depende delas também. Os caminhões que transportam os nossos alimentos, as fábricas que produzem as embalagens, as câmaras frigoríficas que os armazenam. Cada elo desta cadeia precisa de energia. E quando essa energia fica mais cara, o consumidor sente o impacto. O resultado é simples: os preços dos alimentos sobem. Um aumento no custo dos combustíveis pode parecer pequeno, mas multiplicado por milhares de quilômetros e toneladas de produtos, transforma-se num acréscimo inevitável em cada etiqueta de preço no supermercado. E neste inverno, tudo indica que os custos da energia vão voltar a subir. Antecipar esta onda não é paranoia, é bom senso. Comprar agora, antes que o aumento dos combustíveis afete os preços dos alimentos,
é uma forma prática de proteger o seu orçamento. Não se trata apenas de encher a despensa, mas de o fazer estrategicamente, aproveitando o momento em que os produtos ainda não refletem o aumento dos custos. Quando o frio aperta, o transporte abranda, as entregas ficam mais caras e os preços disparam. Ter os seus estoques prontos antes desta fase garante-lhe tranquilidade e estabilidade, porque todos os anos é a mesma história. Chega dezembro, os preços da energia sobem, e o que ontem custava pouco, amanhã será mais caro. O clima pode parar tudo. Uma tempestade, uma queda de neve ou um simples corte de estrada bastam para esvaziar as prateleiras de um supermercado em poucas horas. Não é preciso uma catástrofe global para haver escassez. Uma semana de mau tempo é suficiente. Os sistemas de transporte e distribuição funcionam no limite da sua capacidade, e se algo falha, os estabelecimentos locais ficam quase imediatamente sem bens essenciais. Pão, leite, vegetais ou enlatados desaparecem rapidamente porque todos compram ao mesmo tempo. Quem já tem reservas não participa neste jogo de pânico. Preparar-se não é pensar em catástrofes, mas sim compreender como funciona a logística moderna. Tudo chega just in time. Isto significa que os armazéns não guardam grandes quantidades, e qualquer interrupção leva a atrasos e aumentos de preços. Antecipar estes cenários protege-nos da incerteza climática, que se torna mais imprevisível a cada ano. Invernos mais frios, chuvas mais intensas, verões mais longos, tudo tem o seu impacto. A natureza não avisa, e o sistema não perdoa. Por isso, encher a despensa enquanto o tempo ainda está bom é muito mais do que uma dica prática. É uma estratégia para a estabilidade. Ter o essencial em casa dá-lhe segurança quando tudo lá fora para. O outono, a estação da abundância. O outono é a estação dourada dos alimentos. As colheitas estão frescas, as hortas transbordam e os preços mantêm-se razoáveis. Frutas, vegetais, leguminosas, batatas, abóboras e cereais estão no seu auge e à espera de serem saboreados. Esta é a altura perfeita para comprar e conservar, seja congelando, secando ou fazendo compotas e pickles. Daqui a alguns meses, quando o frio apertar e o transporte ficar mais caro, muitos destes produtos estarão escassos e custarão o dobro. Aproveitar a fartura do outono significa usar o calendário a seu favor e não deixar que o inverno decida o que vai pagar. Quem compra quando tudo abunda, poupa quando nada há. Além disso, os mercados locais oferecem frequentemente descontos para o excesso de produção. Comprar diretamente ao produtor apoia a economia local e garante alimentos mais frescos, quase como se viessem da sua própria horta. Num mundo de preços instáveis, planear em sintonia com o ritmo da natureza é uma forma silenciosa de resistência econômica. É tempo de encher a sua despensa com o melhor do ano. Incerteza global. Vivemos numa era em que tudo parece estável, até que, de repente, deixa de o ser. Um conflito num continente distante, uma seca prolongada ou uma simples crise energética podem afetar o preço do trigo, do arroz ou do milho à escala global. As cadeias de abastecimento estão cada vez mais longas e vulneráveis. Um problema num porto ou fábrica remotos leva a prateleiras vazias no seu supermercado local. Vimos-lo durante a pandemia. Bastaram algumas semanas de perturbação para que milhões de pessoas ficassem sem bens essenciais. Desde então, o sistema não recuperou totalmente. A isto somam-se eventos climáticos extremos, conflitos geopolíticos e tensões comerciais, que ameaçam a estabilidade dos preços globais dos alimentos. Ter uma despensa bem abastecida não é pessimismo. É reconhecer que dependemos de fatores que não conseguimos controlar. A autossuficiência, mesmo que parcial, dá-nos poder. Cada pacote de arroz, cada lata de legumes,
Cada litro de azeite guardado é uma pequena vitória face à volatilidade global. Ninguém sabe o que o amanhã trará, mas quem se prepara hoje pode manter a calma quando tudo o resto vacila. Afinal, a segurança alimentar não começa nos governos ou nas grandes empresas. Começa em casa, com o que tem guardado nas suas prateleiras. Ofertas sazonais. As semanas que antecedem as festividades são uma verdadeira mina de ouro para quem consegue ver para além do óbvio. Os supermercados baixam os preços dos bens essenciais para atrair clientes. Arroz, massa, açúcar, azeite, leguminosas, enlatados, farinha e muito mais. Esta é a altura ideal para comprar em grandes quantidades e fazer estoque. Este tipo de promoções não acontece com a mesma intensidade durante todo o ano, e muitas vezes duram apenas alguns dias. Aproveitar estas ofertas não significa gastar mais, mas sim planear melhor. Cada euro poupado agora é um euro ganho quando os preços subirem. E os produtos duradouros não são desperdiçados, tornam-se parte do seu consumo normal, só que os comprou antecipadamente. Em vez de pagar o preço total quando toda a gente está a lutar por um lugar, compra ao preço mais baixo, quando quase ninguém se lembra. Esta é também uma forma de equilibrar o seu orçamento mensal. Se aproveitar as promoções de novembro, as suas compras em janeiro e fevereiro serão reduzidas ao mínimo. Não se trata de acumular por medo, mas sim de aproveitar o ciclo natural do mercado. As ofertas servem para a rotação de estoque e pode transformar este movimento comercial em poupanças pessoais. Cada lata, cada pacote ou garrafa que guardar hoje é dinheiro poupado para amanhã. Comprar de forma inteligente, não por medo. Acumular coisas de forma irrefletida não faz sentido nenhum. Não se trata de comprar muito, mas sim de comprar bem. O segredo é escolher produtos que realmente vai usar, que tenham um longo prazo de validade, que sejam fáceis de armazenar e que se possam integrar naturalmente no seu estoque. Não se trata de ser um survivalista ou de invocar cenários extremos, mas sim de compreender a economia do dia a dia. Comprar de forma inteligente significa antecipar a inflação, a escassez e o estresse financeiro. Cada pacote que guarda é um pequeno investimento que o protege do futuro imediato. Pense na sua despensa como uma extensão do seu orçamento. Um lugar onde o seu dinheiro é guardado sob a forma de alimentos úteis e seguros. Quem planeia hoje não precisa de improvisar amanhã. Não precisa de encher uma divisão inteira. Apenas ter o suficiente para não depender do caos de última hora. A preparação inteligente não vem do medo, mas do controlo. Cada vez que faz as suas compras atempadamente, reduz a pressão do sistema e aumenta a sua estabilidade. Em tempos de incerteza, isso vale mais do que qualquer promoção efêmera. Comprar com sensatez é a forma moderna de proteger as suas finanças e encontrar paz de espírito, mesmo quando tudo à sua volta parece instável. O último suspiro. Dezembro é um mês de luzes, compras e ofertas aparentemente irresistíveis. A famosa Black Friday marca o início de uma temporada de descontos massivos, onde os supermercados, para atrair clientes, baixam os preços, mesmo em bens essenciais. No entanto, esta aparente abundância tem um limite claro. Assim que as festas terminam, os preços sobem sem aviso. As lojas escoam o estoque para vender e, de seguida, compensam a margem perdida. Por isso, comprar alimentos não perecíveis durante as promoções de Natal é uma das estratégias mais eficazes para poupar verdadeiramente. Produtos como açúcar, farinha, café, arroz, massa, especiarias ou conservas atingem frequentemente o seu preço mais baixo pouco antes do Natal. É um erro pensar que os descontos são apenas para tecnologia ou presentes. Os alimentos também fazem parte desta vaga de promoções. O truque é não usar estes dias para acumular caprichos, mas sim para reabastecer a sua despensa com produtos úteis que, de qualquer forma, irá consumir. Após as festas, quando os preços regressam ao seu curso normal,
Cada artigo que tiver em estoque transforma-se em dinheiro poupado. O ciclo repete-se ano após ano: saldos, consumo excessivo e depois subida de preços. A diferença está em saber identificar o momento certo. O melhor momento para se preparar não é quando toda a gente corre para o supermercado, mas sim antes. Outubro e novembro são os meses ideais. Preços justos, prateleiras cheias e tempo suficiente para planear sem pressas. Não espere que a inflação, o inverno ou uma crise global o obriguem a agir. Fazer isso hoje não é um exagero, mas sim bom senso. Porque quando os preços sobem e as prateleiras estão vazias, já não há margem de manobra. Preparar-se a tempo é simplesmente viver com inteligência.